O recado do narrador ao fim da partida já resumia muito bem o placar. O Vasco tem uma das piores defesas do campeonato e sofre mais 2 gols. Há pouquíssimo tempo, o diretor de futebol do clube afirmou que quem diria quais posições precisavam de reforços seriam os jogadores. Mas o que aconteceu foi o seguinte: eles disseram, espernearam, gritaram e deixaram claro que precisamos de zagueiros. Mas vocês não fizeram absolutamente nada. Então foi uma mentira o que vocês disseram. Iremos completar 1 mês da abertura da janela de transferências e tudo que ouvimos até agora são desculpas. Ah, mas o mercado tá difícil, falta dinheiro, o jogador não quer vir pro Brasil. Já foi dito de tudo. Porém, resolveu o problema? Ninguém resolveu até aqui. Daí quem paga por isso são aqueles que têm tentado trabalhar pelo melhor do time. Pelo 4º jogo seguido, tivemos uma falha defensiva para selar o resultado final. Tudo que vinha sendo construído pelo Rafael Paiva começa a ir por água abaixo, por falhas individuais e por conta da falha de planejamento que nos deixou mais uma vez com a 2ª pior defesa do campeonato. Já havia sido assim no ano passado. Se o Léo não era titular no time que quase caiu em 2023, como é que ele vai ser em 2024? Tudo que foi construído nessa noite ao longo de todos os 90 minutos foi jogado no lixo por uma atuação tenebrosa do nosso zagueiro. Me perguntaram após o primeiro tempo se o trabalho do Rafael Paiva deveria começar a ser questionado. A resposta é óbvio que não. Porque em meio a esse caos ele conseguiu fazer o time competir. E nessa noite o Vasco jogou para vencer. Mas as falhas defensivas jogam no lixo excelentes atuações de outros jogadores que surgiam como opção e não mereciam a derrota. O Puma, o Sforza, Adson e o próprio Payet, que voltou a jogar bem, não mereciam jamais essa derrota e fizeram de tudo para que vencêssemos. O Vasco jogou futebol e por isso não tem como colocar a culpa no Paiva pelos resultados, porque todos os jogos recentes tiveram erros individuais e não temos nem a previsão de ter um novo zagueiro na equipe para elevar o nível. Desde a lesão do João Vitor, já sabíamos que isso aconteceria e nada foi feito. Agora pagamos o preço ao perder pontos obrigatórios dentro de casa. A única crítica que fica nessa noite ao coletivo foi a falta de leitura do Paiva após a entrada do Elinho em campo. Era muito óbvio que o Leandrinho não seria o suficiente para segurar o jogador adversário por aquele setor, ainda mais tendo o Léo na sua cobertura. O Paiva optou pelo Zé Gabriel para fazer essa contenção e sofremos o gol mais óbvio do campeonato. O empate é extremamente frustrante, muito mais do que a derrota para o Atlético e para o Grêmio, por exemplo. Porque esse resultado contra o Bragantino não deveria existir, principalmente porque o adversário não jogou absolutamente nada e ainda estava com o time reserva. O pior de tudo é que o empate não surgiu de uma atuação ruim, surgiu de um planejamento ruim que mais uma vez nos fez entrar em campo com a 2ª pior defesa do campeonato. A bola sempre pune e Pedrinho, junto ao Felipe, sabe muito bem disso e sabem melhor do que eu. Primeiro foi o Praxedes, depois foi o Léo, Rojas e agora o Léo novamente. O recado é muito direto. Depois, quem levará a culpa de todo esse momento será o Rafael Paiva, que é o menor dos culpados. Até porque eu não esqueço como esse mesmo time estava jogando há 40 dias, uma queda tenebrosa onde já contávamos com o rebaixamento e o técnico fez o time voltar a render. O milagre não será eterno. Precisamos de um zagueiro e hoje os jogadores esfregam na sua cara, Marcelo Santana. O recado tá dado. Precisamos de um zagueiro. Trate de ir ao mercado para contratar.